Bom dia. Agradecer ao convite, cumprimentar o professor Bassini, que coordena essa mesa, e os demais presentes. Bem, para a gente conversar um pouco hoje sobre o tema dessa mesa, Segurança Pública, Estados Nacionais e Fronteiras, eu organizei a minha intervenção a partir de uma experiência de pesquisa que nós desenvolvemos há 4 anos, num programa que eu coordeno, o Observatório da Violência de Gênero no Amazonas. E embora a nossa entrada primeira tenha sido através do estudo de casos de violência de gênero notificados às agências de segurança pública, nos 16 municípios que nós acompanhamos, de leste a oeste do estado do Amazonas, o que compreende, portanto, a região do Alto Solimões e a região do Baixo Amazonas, esses dados nos têm permitido algumas inferências e algumas análises a respeito de questões mais amplas, que transcendem, portanto, os limites de como se tem discutido a violência de gênero, particularmente no Brasil, e que nos permitem pensar um pouco mais sobre essa discussão de segurança pública, estados nacionais e fronteiras. Então, é a partir dessa experiência e a partir de alguns trabalhos que nós temos desenvolvido na mesorregião do Alto Solimões, ainda que essa definição seja um tanto problemática e atrelada às definições do Estado brasileiro, nós atuamos nos limites geográficos postos nesses termos, tá? Eu considero 3 elementos importantes para a gente conversar e discutir, então, segurança pública, e nós temos feito isso no Observatório a partir de 2 perspectivas. Um primeiro movimento é da apreensão etnográfica, de modos de experimentação do Estado no cotidiano. Então, muitos dos dados, muitos dos elementos que subsidiam a minha reflexão, que eu compartilho com vocês aqui, está associada a essa perspectiva, modos de experimentação do Estado no cotidiano. Então, como que os diferentes sujeitos que habitam essa região experimentam cotidianamente o Estado de diferentes formas, tá? E uma outra perspectiva é a atuação do Estado desde o centro. Então, como o Estado, desde o centro, com toda a crítica que existe a respeito disso, como é que o Estado regula, controla e administra nessa perspectiva centro, sentido periferia ou margens, como é que o Estado tem regulado ou classificado ou visibilizado e também invisibilizado determinadas demandas e determinados sujeitos, tá? Eu penso que as políticas de segurança, elas são muito interessantes para a reflexão sobre esses temas, não só porque impactam diretamente sobre os indivíduos, sobre as territorialidades, né? Acho que a mesa de ontem trouxe para a gente elementos sobre isso, né? Acho que muito da exposição do professor Carlos Zarate, do professor Cirino, trazem elementos que nos ajudam e que corroboram ao modo como que as políticas de segurança e defesa impactam diretamente nas territorialidades, no trânsito dos sujeitos e nessa relação com o espaço. Mas me parece também emblemática essa discussão para pensar a nossa região, porque no marco legal e político dos Estados nacionais são as instituições, as agências ou as expedições, como diferentemente foram chamadas ao longo do tempo, são essas instituições de defesa e segurança que demarcam a fronteira desde a colonização. Então, nesse sentido, pensar a segurança pública, pensar a defesa nacional e as instituições que agenciam isso pelos estados nacionais me parece muito, muito importante, né? E, especificamente, no que diz respeito à segurança pública e estados nacionais, no contexto brasileiro, é importante pensar segurança nacional, defesa nacional e segurança pública, especialmente pelo esforço feito no Brasil, um esforço retórico, formal, legal. Isso não significa necessariamente um esforço prático, um investimento em ações nesse sentido, mas há um esforço retórico do Estado brasileiro em diferenciar, desde a reabertura democrática e a Constituição Federal de 88, segurança nacional, termo que é abolido pós 1988, defesa nacional e segurança pública. Então, formalmente, nós trabalhamos num marco jurídico que
estabelece a diferença e a apartação entre defesa nacional e segurança pública, né? A defesa nacional no movimento externo, baseado nos termos da política. Eu vou ler os trechos da Política Nacional de Defesa que definem a atuação, porque me parece essa definição interessante para começar a conversa que eu estou propondo. A defesa nacional, então, seria um conjunto de medidas e ações de Estado com ênfase no campo militar. Para nós, habitantes da região, esses termos são muito familiares, né? Muito experimentados, inclusive. Para a defesa do território, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas, né? Me parece essa definição muito interessante e nos ajuda a entender muitas das questões postas nas mesas anteriores no dia de ontem, né? Ainda mais, o Plano Nacional de Defesa, ele prioriza a Amazônia, o que quer que seja a Amazônia construída pelo Estado brasileiro, tá? Reitera o potencial de elementos com os quais nós estamos frequentemente acostumados a ouvir sobre a Amazônia. Então, a Amazônia aqui é sinônimo de biodiversidade, baixa densidade demográfica e longas distâncias, né? Então, toda uma discussão sobre o vazio demográfico, sobre a região que precisa ser ocupada e desenvolvida, com todas as aspas que a crítica das ciências humanas e de outras áreas tem feito já há muita data. A política de defesa também, ela preconiza a vivificação das fronteiras, né? O que significa o adensamento da presença do Estado por meio das Forças Armadas. De modo diferenciado, a segurança pública, né, cuja distinção é asseverada no Brasil a partir do marco da Constituição de 88, ela consiste, então, num direito humano, abre aspas, que visa resguardar a ordem pública e a incolumidade da pessoa e do patrimônio do cidadão. Representa também a segurança pública um serviço público de relevância pública e de prestação exclusiva do poder do Estado. Por que eu considero importante trazer a distinção formal, legal, do que se considera no Estado brasileiro defesa nacional e segurança pública, né? Primeiro, porque eu acredito que há um investimento formal, mas também há um investimento prático na construção da necessidade de ocupação, o que não é nada muito novo, pelo contrário, mas há um investimento também na separação de duas agências que, na minha leitura, na nossa região, atuam de forma, ainda que não coordenada, mas atuam conjuntamente e seguindo as mesmas diretrizes. Então, apesar de um esforço formal de apartação dessas duas agências, Defesa Nacional e Segurança Pública, me parece que, apesar de um esforço, na minha opinião, muito retórico, a diretriz principal que norteia a atuação da segurança pública e da Defesa Nacional, essas diretrizes, elas são coincidentes, né? Então, a despeito, nós temos aqui para citar alguns, além das agências ordinárias de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, nós temos expedições que estão aqui rotineiramente, ainda que por definição esporádicas, não é? Então, Força Nacional de Segurança, Estratégia de Fronteira, isso do lado da segurança pública, do lado da Defesa Nacional, para não citar as forças federais, Polícia Federal, Operação Sentinela. Do lado das forças armadas, da Defesa Nacional, a gente tem, então, Operação Ágata e uma série de outras operações que constantemente atuam na região, ainda que sem uma coordenação, como é que eu posso dizer? Não há uma articulação entre essas forças, entre essas agendas, né? Embora todas atuem, e me parece que a diretriz fundamental, que está posta nos instrumentos legais, sobretudo nos parâmetros da Defesa Nacional, ratificam essa ideia de ocupação, de adensamento da presença do Estado, que me parece reaparecer, noutros termos, naquilo que eu tenho chamado, em diálogo com outros autores, de mito da ausência do Estado. Me parece que há um esforço de caracterização e de descrição
do Estado que não se faz presente por essas margens, por esses cantos do país. E eu acho muito perigosa essa ideia do mito do Estado ausente, porque ela não só está posta nos instrumentos de Estado, especialmente quando se olha para a fronteira e os planos de defesa, mas os planos de desenvolvimento de faixa de fronteira reiteram em alguns dos seus parâmetros esses elementos, mas essa é uma ideia que eu tenho notado como recorrente na pauta de muitos movimentos sociais, no discurso acadêmico muitas das vezes sobre isso, né? Então, me parece que nessa reflexão, identificar ou visualizar a atuação dessas forças nos permite também construir uma crítica a isso que se chama o mito do Estado ausente, né? E aí eu vou defender que, pelo contrário, o Estado não está ausente, o Estado sempre se fez muito presente nessa região, mas nos cabe questionar que configurações de Estado interessam a esse Estado que se constrói desde o centro para essas margens. Esse é um primeiro movimento do centro às margens, com todas as críticas que são feitas nesse sentido, tá? Mas me parece que uma primeira abordagem para a desconstrução desse mito da ausência do Estado na região é justamente essa. Dos 9 municípios da mesorregião que nós temos visitado, os equipamentos públicos que nós encontramos frequentemente, de forma infalível, são as agências de segurança pública, delegacia de polícia não falta em nenhum município dessa região, e os CRAS e CREAS, que são organismos do serviço social, da assistência social, né? Na minha leitura, esse modelo de gestão de território, de modelo de gestão de populações, né, passa pela segurança pública e tem total relação com as agências da assistência social, que o Ministério de Desenvolvimento Social no Brasil tem implementado com uma capilaridade espantosa, na minha opinião, dado o alcance dessas agências junto às populações, né? Quem acompanha e quem vive nas cidades sabe muito bem o que significa o movimento, o trânsito e as transformações que nós temos vivenciado a partir da implementação do programa Bolsa Família. E para mim não é acidental e não é arbitrário uma associação, não uma associação, mas ler o modo como o Estado decidiu se estabelecer na região a partir da militarização. E militarização aqui não é sinônimo do Exército, das Forças Armadas, mas de todas essas agências de defesa e de segurança pública que, na minha leitura, operam sob a mesma diretriz, mas também através das políticas de defesa social, né, que são as duas empresas estatais melhor articuladas e mais fortemente presentes, na minha opinião, assustadoramente presentes na região como um todo. A gente tem aí uma centena de dados etnográficos de diferentes pesquisas na antropologia, no campo dos estudos de parentesco, de como que trânsitos e relações têm sido forjadas a partir disso, né, relações de aliança. A gente tem observado isso no campo dos estudos de gênero, de como que as relações de homens e mulheres também têm sido transformadas. No campo da antropologia econômica, e me perdoem as referências da antropologia, porque é desde onde eu falo, mas no campo da antropologia econômica, como que relações muito próximas ao barracão e ao seringal parecem se reproduzir com toda a cautela que as analogias nos exigem. Então, me parece que um caminho para pensar e desconstruir esse mito do Estado ausente passa por pensar como que os marcos da política de defesa nacional orientam ainda a ação da segurança pública na região, associada diretamente às políticas de assistência social, especialmente dos programas que o Ministério de Desenvolvimento Social tem conduzido aqui na região, e de como que isso pode, por muitas das vezes, se configurar uma armadilha para nós, desde a academia, mas também no movimento social, né? Então, eu acompanho especialmente o movimento de mulheres, os conselhos de mulheres aqui na região, e uma pauta frequente é delegacia de mulheres, mais polícia, nós estamos abandonados, o Estado não está aqui conosco. Esse me parece um discurso perigoso para nós mesmos, à medida em que nós reiteramos um Estado ausente, que não está e nunca esteve ausente, desde que se configurou como tal na região.
e que reivindicamos um Estado que não é o Estado que nós queremos. Do ponto de vista da perspectiva de gênero, que é algo mais específico sobre o que eu quero falar, me parece que a gente aí tem um outro perigo. Antes da perspectiva de gênero, me parece que ao lado do mito do Estado ausente, nós temos um outro, né? Usar o tráfico, o narcotráfico, o tráfico internacional de drogas para traduzir, se não a origem, mas a explicação de todos os grandes problemas da região. Isso é algo muito presente no que circula local, nacional e internacionalmente sobre a região nos meios de comunicação. Isso também aparece com muita força nos relatos, em alguns trabalhos acadêmicos que eu tenho acompanhado e que se dedicam a essa região. E eu tenho notado que esse discurso, esse mito de origem dos males dessa região, muito presente, por exemplo, nos trabalhos de conclusão de curso que eu tenho orientado nos últimos anos. Então, é muito comum que a caracterização da região passe por evocar não só a ausência do Estado, como o determinismo do tráfico e ao tráfico como explicação, né, de todos os males da região. Me parece que essa também é uma outra armadilha da qual a gente deve se desvencilhar, no sentido de não negar as relações existentes e engendradas pelo tráfico de drogas, né? Não é esse o caso, mas de entender que outras relações, que outros elementos estão postos no conjunto, nesse emaranhado de relações que nós vivenciamos aqui, né? Isso explica muito das diretrizes das políticas de segurança pública, das políticas de defesa nacional. E quando a gente recupera a definição de defesa nacional que eu li há pouco, isso me parece muito lógico. Eu comecei a acompanhar mais recentemente, nós temos uma pesquisa que se chama Insegurança na Fronteira, a gente analisa percepções de violência aqui na região, e durante a pesquisa nós começamos a acompanhar a atuação de algumas forças policiais militares, especialmente a estratégia de fronteira, a ESFRON, que atua já aqui há alguns anos. Os parâmetros da política nacional determinam que os insumos para esse tipo de atuação dependem do número, da prevalência de homicídios e de tráfico de drogas. É o requisito para. Ao mesmo tempo, oficialmente, desde o primeiro anuário da Segurança Pública, produzida pelo Estado brasileiro, pelo governo do Estado do Amazonas, se informa a ausência de dados que permitam mensurar homicídios e tráfico pelas agências de Estado de Segurança Pública na região. Curiosamente, a política exige dados, o Estado não tem dados, mas os insumos vieram e os projetos são implementados na região. O que subsidia aí não são os dados que efetivamente existem, porque não estão sistematizados, não estão disponíveis, muitos deles sequer produzidos, mas o que subsidia é a pré-noção de que esta região, ainda que sem dados, é dominada pelo tráfico e não tem a presença do Estado, né? Isso já está posto desde a política de defesa nacional, né? Então, me parece que esses dois elementos eles se retroalimentam e justificam a todo momento toda e qualquer política desenvolvida aqui. Bem, as implicações disso, e aí eu já caminho para a conclusão da minha fala. Para mim, as implicações disso desde a perspectiva de gênero, então, e da violência de gênero. Me parece que um problema que persevera é um esquema de percepção que hierarquiza e que naturaliza a violência de gênero. Ora, o combate ao tráfico de drogas, o combate aos homicídios provocados pelo tráfico, eles têm uma urgência e uma prioridade face a qualquer outro tipo de crime, né? Eu começo pelo gênero, mas se a gente tira o lugar privilegiado do gênero e pensa numa perspectiva das interseccionalidades, então se a gente coloca aí ao lado do gênero outros marcadores, etnia, orientação sexual, religião, a gente então tem um complexo muito mais interessante e muito mais adensado para pensar esse problema. Mas, de qualquer modo, existe um esquema de percepção no sistema de justiça como um todo, né, que não é uma questão que nós observamos só aqui, mas toda a literatura de gênero, violência e administração de justiça no Brasil sinaliza para isso, um esquema de percepção que hierarquiza e naturaliza a violência de gênero.
Se nós colocamos isso, então, nesse cenário de prioridade do narcotráfico, a gente pode imaginar, então, o lugar que as demandas desses segmentos ocupam no conjunto das ações da segurança pública aqui na região. Ainda que eu não entre nesse momento no mérito de questionar essas ações, ok? Mas elas ocupam um lugar de inferioridade. Um outro elemento é que, considerando esse modo de atuação, existem sujeitos visíveis e existem sujeitos invisíveis pelas políticas de Estado, né? Com toda a hierarquização das demandas relacionadas às mulheres, por exemplo, nós temos uma atenção privilegiada e exclusiva a um tipo de vítima ideal. Então, não se vê ninguém, mas quando se vê, o Estado enxerga uma vítima idílica, que são as mulheres heterossexuais, monogâmicas, casadas, vítimas de violência doméstica. Então, qualquer política de segurança pública, desde a perspectiva do gênero minimamente visualizada, passa exclusivamente por esse tipo de sujeito. É o sujeito reconhecido para a política de segurança pública orientada pelo gênero no Estado brasileiro. Você aí, então, tem toda a negação da demanda de diferentes segmentos. Um outro elemento é que todo esse processo de atuação militarizada passa também por um processo de povoação que significa exatamente reprodução da espécie, né? Quem é da UFAM teve o infeliz privilégio de ouvir, pelo menos o pessoal do INC, de ouvir um infeliz comentário incentivando a fixação de professores na região. Os professores deviam se fixar, tal como os militares se fixaram, casando-se com mulheres da região e reproduzindo, né? Esse não é um processo acidental. Esse é um processo orientado politicamente pela presença massiva masculina, que foi reproduzido e muito criticado desde a academia pelos militares, mas que é reproduzido continuamente com outros nichos profissionais que têm se estabelecido, tá? Um outro problema, me parece, é a forma, então, relacionada a isso, como a forma através da qual as políticas desenvolvidas aqui, com a pecha de politicamente corretas, o modo como essas políticas têm sido escolhidas. Então, eu trouxe três casos que eu considero emblemáticos para a gente pensar, então, no modo como essas demandas e no modo como esses sujeitos experimentam o Estado e de como o Estado tem respondido a isso a partir de dados etnográficos, de pesquisas que eu tenho acompanhado aqui na região, né? Para fechar essa questão de gênero, porque depois tem outras duas mais amplas, eu queria chamar a atenção para a discussão que reacendeu esse ano do tráfico de pessoas. Houve uma campanha conduzida pela Igreja Católica de combate ao tráfico de pessoas, né? Costuma dizer que a antropologia feminista nega o tráfico de pessoas. A minha questão vai por um outro viés de análise. Eu me pergunto por que se prioriza, e embora eu já tenha uma resposta a que me satisfaz, mas eu me pergunto por que se prioriza, dentro do marco do Protocolo de Palermo, o tráfico de pessoas associado à exploração sexual e não à servidão doméstica. Quem aqui não teve ou nunca ouviu falar da menina que precisava estudar, que veio da comunidade, que mora na minha casa e faz todos os serviços domésticos e, na versão mais clássica de Gilberto Freire, serve ao dono da casa e aos seus filhos? No Protocolo de Palermo, isso é servidão doméstica. Ao contrário dos dados de tráficos de pessoas, que nós nunca temos, que são escassos, que se retroalimentam, façam um levantamento bibliográfico, e aí me desculpem o jargão acadêmico, porque eu sei que o nosso público não é exclusivamente esse, mas façam um levantamento dos trabalhos relacionados ao tráfico de pessoas na Amazônia. Você tem meia dúzia que reiteram a PESTRAF, uma pesquisa feita no início dos anos 2000, nos anos 2000, você tem meia dúzia de informantes, né? E você não localiza mais. Não significa que o tráfico não exista, eu não vou entrar nesse mérito, não significa que esses casos não existam, e o fato de não serem notificados às agências de segurança não significa também que muita gente se recusa a notificar isso à polícia. Mas a minha questão é, primeiro,
quando o Brasil reitera e quando nós apoiamos a política de tráfico, me parece que nós estamos, antes de proteger essas mulheres vítimas, com todas as aspas, a gente antes reitera, endossa e incentiva uma política de interdição de fronteira, que o Brasil já experimentou, por exemplo, na Europa, que as mulheres e as trans brasileiras experimentam na Europa, e que me parece o Brasil ter operacionalizado de forma muito exemplar na América Latina. Me parece que, de alguma medida, a gente acaba engrossando o caldo de nós não queremos os estrangeiros aqui. E aí o tráfico de pessoas serviu com toda a boa vontade, com toda a necessidade de enfrentar essa questão, não só no Brasil, mas me parece que em algum momento essa ideia de combate ao tráfico tem mobilizado antes a asseverar mais uma vez as fronteiras e limitar mais uma vez os trânsitos entre os sujeitos que habitam não só essa região. Uma outra questão é que, se o argumento é quantitativo, então, por que não a servidão doméstica, que cabe no protocolo de Palermo, que cabe na mesma abordagem? Aí a gente tem um marco de controle da sexualidade, um marco de análise de gênero, que é muito claro para nos ajudar a entender isso, né? Você tem aí o tráfico de pessoas que comove e que mobiliza muito mais a nossa atenção, ele está diretamente associado à prostituição, né? E à exploração sexual, e a resistência que se tem de pensar nisso. Tá? Então, para mim, muitas das políticas mais recentemente acompanhadas aqui, de segurança, de defesa, e que estão associadas ao tráfico, antes de proteger essas mulheres, porque essas mulheres do tráfico não estão no estereótipo de vítima idílica do Estado brasileiro, não é a mulher que o Estado brasileiro quer preservar, assim como ele não quer preservar a indígena, assim como ele não quer preservar a peruana. Então, os outros dois casos que eu tenho... Eu ainda tenho tempo? Tá. Então, os outros dois casos que eu tenho são para falar exatamente disso, né? Nós acompanhamos... Bem, o primeiro caso foi o tráfico de pessoas, o segundo caso é haitianos versus peruanos, acesso ao sistema de saúde. Eu adoro aqueles filmes, tipo, de Law and Order, então eu fico falando essas coisas assim. Sofia, que é do direito, vai me permitir. Mas haitianos versus peruanos, acesso ao sistema de saúde. Nós acompanhamos há alguns anos a sistemática recusa de parturientes peruanas no sistema de saúde na região. Benjamin Constant, Atalaia do Norte especialmente, embora nós saibamos de casos também em Tabatinga, né? Por 2 anos nós temos um trabalho sistemático de observação dentro do Hospital de Benjamin Constant, e nós temos dados suficientes para dizer que, ainda que não formal, na prática existe uma recusa às parturientes peruanas ao buscarem auxílio aqui. Nós percebemos também que o sistema de saúde tem sido, nesse espaço, um local privilegiado de asseverar e de ratificar essas fronteiras e os limites, né? Especialmente, no caso que eu estou colocando, entre brasileiras e peruanas. Isso não significa que a atenção às parturientes brasileiras seja bom, mas esse atendimento, ainda que precário, se não negado, ele é extremamente dificultado às peruanas. Curiosamente, a partir de 2010, com o aumento da chegada de haitianos, nós observamos também, com outros trabalhos etnográficos, que a única atenção do Estado brasileiro efetivamente experimentada na cidade foi a assistência à saúde, aquela mesma negada às peruanas. Nega-se assistência às mulheres peruanas, mas presta-se assistência em saúde para, sobretudo, os homens haitianos que chegaram. Me parece que a gente tem um marco aí. Que bom que atenderam as haitianas. A minha leitura é que quem é daqui da região ouviu muito a história de que nós teríamos um surto de cólera associado à presença e à chegada dos haitianos. Me parece que, quando a única atenção estatal está no campo da saúde, a gente pode dialogar com muito da literatura sobre as políticas de limpeza, de higienização, políticas sanitárias que, antes de proteger e resguardar os direitos dessas pessoas que chegaram até aqui naquele período, muito mais de preservar os locais do surto de cólera ou de outros males. São questões muito precipitadas até, mas me parecem inferências que rendem
para a gente pensar por que justamente o sistema de saúde é acionado num caso, e garantido num caso, e negado de outro. Tá? Agora, de fato, eu vou encerrar. Me parecem que esses elementos, esses dados etnográficos e essa discussão têm me permitido tomar cuidado com algumas questões, né? Me parece que é necessário que nós, desde os movimentos sociais, desde a academia, façamos um esforço de não reificar o Estado. E me parece que quando, em muitos dos trabalhos que eu tenho lido sobre a região é dominada pelo tráfico de drogas, possui baixos índices de desenvolvimento social. Você tem um repertório comum de caracterização regional que reitera a todo momento os parâmetros do Estado para definir a região. Então, eu digo, a mesorregião do Alto Solimões, isso é a Defesa Nacional que define, é o Ministério de Defesa Nacional que define. Tem baixos índices de desenvolvimento humano, eu estou trabalhando com índices forjados pelo Estado. Então, me parece que um cuidado necessário, uma armadilha da qual eu, pelo menos, tenho buscado me escapar, é esse processo de reificar o Estado que passa por isso, por reiterar os pressupostos dados por essas agências de Estado e que constroem nessa região essa ideia de Estado ausente, de dominado pelo tráfico. Né? Isso me parece ter uma perspectiva tremendamente nacionalista, e isso me parece demandar de nós um movimento de não reificar a fronteira que é definida pelo Estado. Né? E isso tem me intrigado muito, porque mesmo, vocês viram a minha fala, eu passei a falar de todos os elementos do Estado brasileiro, mas eu não faço alusão nenhuma, por exemplo, ao Estado peruano ou ao Estado colombiano, desde aquela perspectiva centro-margens que eu mencionei no início da nossa conversa. Tá? Então, me parece que esse também é um movimento importante, né? Me parece até que é um movimento que exige muito, de pensar isso. Então, eu tenho relutado em usar a mesorregião, tenho relutado em usar a fronteira, tenho relutado em usar a migração, e a gente tem tentado olhar para esse complexo que envolve, pelo menos na nossa área de atuação, Atalaia, Benjamin, Tabatinga, Islândia, Santa Rosa e Letícia, como um complexo, né? Cujo processo de nominação está em construção. Aí a gente tem todo o esforço, né, dos trabalhos que o professor Carlos Aret apresentou ontem, mas tem o Gachê lá no Peru, que tem alguma discussão sobre isso, mas me parece que, inclusive, o processo de nominação dessa região deve ser questionado para a gente se esquivar dessas armadilhas também, né? Porque à medida que nós nominamos esse espaço e que nós analisamos ou pensamos a região a partir dos parâmetros do Estado, a gente fortalece isso. A gente fortalece essa perspectiva estatal que a gente critica tanto e há tanto tempo, não só no Brasil. Por último, olhando então muito no movimento muito interno, me parece importante também nós pensarmos a universidade, e aí especialmente, né, a UFAM, de onde eu falo, mas pensar também a universidade como um agente estatal fronteiriço, da universidade se reconhecer também como tal, de modo que ela possa também criticar a sua atuação. Tá? Bem, por enquanto é isso. Eu tinha algumas coisas sobre a PSOL, mas o Atos fala com mais propriedade e depois a gente conversa sobre o assunto. Obrigada.